Fala, lidianas e lidianos, como é que vocês estão? Tranquilidade numa boa? Hoje o assunto não vai ser sobre o conceito, mas sim sobre orquestração, principalmente sobre dobramento. Então, quando a gente lida com orquestração, a gente tem que fazer muita pergunta, né? A gente fica perguntando o tempo todo por que isso, por que aquilo, por que o divise, por que dobrar, por que fazer um dobramento em uníssono, quando? E vai te remeter ao porquê. É isso, né? Então, acho que para quando a gente começa a estudar orquestração para entrar nessa parte do dobramento, a gente tem que entender bem a característica sonora de cada região do instrumento. E aí, aqui eu vou utilizar o corne inglês, porque quase ninguém fala do corne inglês, mas independente do instrumento, eu tento abordar de uma forma muito mais simples, sem algo muito técnico, né? Somente com a sonoridade, características da sonoridade do instrumento e como que você isso vai lidar e criar, né, novas sonoridades quando a gente mistura esses timbres. Então, a minha experiência com corno inglês na época da faculdade não foi das melhores, porque sempre falava assim, não, deixa o corno inglês quieto, o corno inglês é mais para melodia, esquece na parte da harmonia. Aí depois fui analisando as composições dos grandes mestres e percebi muita coisa ali que, enfim, não é verdade, né? Mas enfim, vamos lá. Então tô aqui. Isso aqui é o material do curso Instrumentação, mas isso aqui você acha em todo livro de orquestração, principalmente região grave, médio e agudo, e as características. Eu, às vezes, não coloco a característica, né? Porque vem a primeira pergunta, mas é característica em qual contexto? Qual o contexto que ele vai soar rico? Cara, essa pergunta é fácil de ser respondida. É sempre na característica da qualidade desse instrumento, principalmente como melodia. Então, se eu pego o corno inglês aqui, e deixa eu voltar para cá. E aí eu toco essa uma melodia qualquer aqui, ó. Realmente ele soa bem rico, ele soa profundo, tem uma presença muito forte. Aliás, isso é bem simples de da gente já categorizar instrumentos em relação ao corno inglês, em relação ao oboé, por exemplo. Você vai perceber que ele é um pouco maior e instrumentos grandes, instrumentos maiores, eles têm a característica, né, de serem ricos ali, as características sonoras, e a característica dele principalmente é soar bem na região grave. É como a flauta e a flauta alta e a flauta baixo. A característica da flauta é a região médio para o agudo. Para isso a gente tem esses instrumentos auxiliares para auxiliar a reforçar essa sonoridade na região grave e aguda, que é o flautim. Então, flauta alto vai até o sol, você vai ter um som mais cheio, rico em harmônicos. Depois, flauta baixo, para você ter mais dessa presença na região do sol para baixo, né? A mesma coisa com o oboé e o corno inglês. Só que todo instrumento, como o corno inglês é um instrumento grande, você vai ver que quando ele vai para a região aguda, ele vai ficando velada, vai ficando magro, vai ficando opaco, vai perdendo. É natural do instrumento, é um filtro que está ocorrendo ali. Então chega uma hora que é melhor você escolher o oboé do que o corno inglês. Mas, como eu disse, isso é independente do instrumento. A ideia por trás do dobramento é você compreender pela sonoridade. Então, quando eu tá assim, ó, rico e profundo. Mas veja, volume é uma coisa, intensidade é outra e dinâmica é outra. Quando eu tô aumentando o meu volume com a dinâmica, na verdade eu tô querendo mais harmônicos. É tudo como se fosse uma coisa só, mas são coisas completamente diferentes, principalmente em termos de orquestra, né? Que você pode ter volume simplesmente somando instrumentos. Você vai ter mais massa, vai ter mais intensidade, mais a dinâmica mesmo, piano forte, meso piano, meso forte, isso tudo envolve harmônicos e se envolve harmônicos, envolve timbre. É a mesma coisa aqui, ó. Olha só essa região na sonoridade mais pianíssimo.
em comparação com o forte. É quase uma buzina, né? Muito mais suave, muito mais delicado. Então, menos áspero. Então, você tem que saber essas nuances em toda a região do instrumento. Por isso que todo livro de orquestração ele vem com essa parte das regiões para você depois ir mapeando. Agora, por exemplo, não é porque, ó, do dó que agora já era, agora já tô Não, é uma transição, é só sabe, é como se fosse o limite do bairro, só que na verdade é só uma transição. É a mesma coisa. Então pode ser que você passe um pouquinho. Então, como eu falei, o instrumento, como o corno inglês em relação ao oboé, vai chegando para o agudo, ele vai ficando meio que sem presença. Aí você fala assim, não, mas isso é bonito. Vamos comparar com o oboé. Só um pouquinho. E aí você compara de novo com o corno inglês. Então você percebe que tem um filtro que está simplesmente acabando com esses harmônicos mais agudos que o oboé naturalmente está gerando. Certo? E isso daqui já é o primeiro passo para a gente começar a perguntar sobre dobramento. Que é, por que eu tenho que dobrar? Por que eu quero dobrar em uníssono, com o mesmo timbre? Exatamente por isso. Então, se eu coloco, por exemplo, nessa região aqui, médio para um pouco do agudo, vamos pegar a partir desse sol aqui até esse ré. A partir do momento que eu colocar o oboé junto, eu estou simplesmente com o mesmo timbre, deixando, sabe, sopa. Você vai pegar uma sopa de ervilha. Se você colocar muita água, ela vai ficar rala. Mas se você deixar essa água, né, ou não colocar tanta água, ela vai ficar mais cremosa. Então a tendência é isso. Para mim, eu resumo o dobramento seja com o mesmo timbre ou com timbres diferentes, basicamente dessa forma. Porque você vai ter instrumentos, você tem instrumentos que vão proporcionar mais uns harmônicos mais que podem preencher o que está faltando nos outros instrumentos, e com isso você pode ter um som mais encorpado ou reforçar, inclusive, essa sonoridade, que é o que vai acontecer aqui. Ó. O oboé e o corno inglês têm o mesmo timbre, só que o oboé ele tem um pouco do agudo que falta no corno inglês, mas o corno inglês tem mais grave. Então a gente vai ter aqui, ó, o equilíbrio entre as duas sonoridades. Olha só. Só o corno inglês. Só o oboé. Agora olha os dois e olha como fica um som mais equilibrado. Então você percebe que agora eu tenho o agudo que falta no corno inglês e o grave que falta no oboé. Acabou. Não existe uma regra dizendo faça assim nesse momento que vai dar certo. Não. Orquestração, para mim, pelo menos, não funciona dessa forma. Orquestração, para mim, funciona o seguinte: estou anotando isso aqui, é uma característica sonora, o que ocorre, certo? Para depois simplesmente botar na minha memória auditiva e, quando chegar em um momento na minha composição, eu começar a buscar no meu universo. Lembre-se, o universo ele é mental. Só que você tem que alimentar a tua cabeça, você tem que alimentar essa tua memória estudando, analisando, anotando. Não é pegando só um PDFzinho, não.
PDFzinho não vai fazer você fazer nada, cara. Muito pelo contrário, você vai esquecer. Por quê? Volta lá para a escola, época do colégio lá, de escola, você tinha um livro. A professora escrevia o conteúdo do livro no quadro e você copiava. É exatamente isso que ocorre com o PDF. Você tem que copiar. Eu tenho material aqui, te dou o PDF, mas você sequer copia. Ou seja, lembre-se da época do colégio, você aprendeu dessa forma, então continue estudando, principalmente online, dessa forma que você vai longe. Então é isso, vai alimentando a sua cabeça, seu conhecimento, porque o universo ele é mental, o todo é mental. Então, quem é da área da filosofia já sabe o que eu estou querendo dizer aqui e quem estou citando, né? Mas enfim. Então, essa é a base. A base do dobramento é exatamente isso aqui. É você buscar equilíbrios. Só que quando a gente tem um instrumento diferente, aí vai ter essa soma, vai gerar um timbre novo. E aí você vai ter que ir lá anotar e vai fazer a mesma coisa. E não só isso, a gente, como eu falei, tem que lidar também com a dinâmica de cada instrumento. Então, olha só, aqui eu estou numa dinâmica forte, ó. Pianinho. Veja, eu não estou perdendo qualidade do corno inglês nem do oboé. Eu estou tentando buscar um equilíbrio e mantendo essa característica desse timbre peculiar, desse instrumento de oboé e corno inglês, que é um som áspero, é um som anasalado, aquelas coisas todas. Tá aí. Então, vamos pegar agora uma clarineta como exemplo, né? Porque ela tem basicamente a mesma região no grave aqui, esse misão. Olha só. Então você tem que fazer exatamente a mesma jogada. Primeiro, observe. Vamos pegar aqui. Você vê que a clarineta, o corno inglês, ele tem um som áspero, né? É madeirado, mas é um som áspero. E a clarineta nessa região? Foi mal? No forte. Você percebe que o som vai ficando áspero. Cara, aumenta a dinâmica, aumenta o número de harmônicos e aí você vai ter exatamente essa sonoridade mais brilhosa, mais áspera. No caso da clarineta aqui, esse timbre mais áspero em relação a essa dinâmica, né? Muito mais suave. Muito mais doce em comparação com o corno inglês. E o que vai acontecer quando eu misturar em uníssono o corno inglês com a clarineta? Veja, a clarineta ela tem muito mais, ó, presença no grave. Ela tem muito mais harmônicos no grave do que o corno inglês. Então, de uma forma geral, o que vai acontecer aqui é a clarineta ela vai enriquecer o corno inglês com esse, ele vai simplesmente deixar esse caldo mais encorpado. É a sopinha de ervilha encorpada. E aí, com isso, você cria uma textura, uma sonoridade, enfim. Então, olha só. Dinâmica PPPPP. Tá bom, P. Então, você vê que o timbre do corno inglês ele é tão penetrante que tá ali. Mas, ao mesmo tempo, ele tá encorpado, ele não tá magro. Olha a clarineta agora. Com corno inglês. E aí você começa a perceber que essa mistura, ela pode gerar um timbre completamente novo, mas pode lembrar outro timbre.
Aqui pra mim isso tem uma cara de fagote, cara. Ó, lembra muito um fagote. Falar nisso, vamos ver aqui se ele tá já no ponto. Ó, tá no staccato. Deixa eu colocar um legato aqui, um som longo. Fagote. É isso aqui, ó. Por que que... Ah, tá rodando ainda. Olha esse timbre. Ele tá cortando porque ele ainda tá rodando, tá? Ó. Tá ali, loading 66. Enfim, vamos lá. Mas se você observar aqui o corno inglês com a clarineta, agora ele vai ficar rodando, rodando, rodando. Pronto, agora foi. Fagote. Olha aí. Tá vendo essa similaridade? É isso que ocorre quando a gente começa a misturar timbres. E o que, que você tem que fazer? Exatamente isso que eu falei. Anota. Então, nessa região aqui, ó, entre o Dó3, aqui, ó, com o corno inglês e o Dó3 junto com a clarineta, num timbre entre piano e mezzo-piano, você já começa. Aliás, Dó3 para baixo, né? Que é essa região grave aqui. E aí você começa a ter uma similaridade com o fagote e tal. E anota. E guarda aqui. Pronto. Você vai cada vez mais adquirindo conhecimento, e conhecimento ninguém te tira, meu amigo. É exatamente isso. E depois, a criatividade, a sua experiência com a prática vai fazer com que você use isso aqui em certos momentos. Não tem regras. Não tem regras. O que tem é você ouvir música, é uma arte sonora, você tem que ouvir, não tem que ter regra. É compreender o lance da natureza e acabou, ponto final. Então, se eu pego, por exemplo, uma flauta, a flauta, nessa região de Dó3, por exemplo, ela é bem fraquinha. Mas às vezes você olha lá na orquestração lá, cara, o cara do nada bota uma flauta. No meio de um negócio doido lá, você fala assim, pô, mas essa flauta aqui tá fazendo o que aqui, cara? Ela não vai soar, mas de repente não é para ela soar. É só para ela engrossar o caldo, deixar a sua sopa de ervilha mais cremosa. De repente esse é o papel dela. E tá tudo certo. Então quando eu pego, por exemplo, eu vou pegar uma melodia aqui no corno inglês. Aliás, aquela melodia do oboé com corno inglês, né? Ela na flauta numa região piano, região aguda. Você percebe que a flauta tem um timbre doce, um pouquinho metálico, áspero aqui nessa região, né? Apesar dela ser de metal, a gente ainda considera ela de madeira por questões históricas, enfim, aquela coisa toda. E em comparação com a clarineta, que tem a mesma característica que eu classifico como doce e amadeirado, o que, que vai acontecer? Você consegue pegar aqui os dois timbres aqui, ó. A flauta é magra. E a clarineta? Ela é bem recheada. Então, o que, que vai acontecer aqui? A clarineta, ela simplesmente vai encorpar o som da flauta e o som da flauta vai fazer com que esse enriquecimento dos harmônicos da clarineta, e aí, como eles têm o mesmo, basicamente a mesma característica sonora, eles vão soar muito bem juntos. Anota. Vou botar na dinâmica meio forte. Piano. Agora, perceba, o corno inglês tem aquele timbre penetrante. A clarineta, que é um pouco mais recheada
encorpa esse som do corno inglês. E o que vai acontecer com a flauta se eu misturar esses dois instrumentos, no caso o corno inglês e a clarineta? Bota a cabecinha para funcionar. Se a flauta ela simplesmente está reforçando os harmônicos da clarineta na parte superior, ou seja, os harmônicos superiores, o corno inglês tem bastante. Mas ele tem esse timbre penetrante e a flauta é um instrumento doce. Vai acontecer a mesma coisa, só que agora no agudo, cara. Olha aqui. Vou botar no forte. Até pipocou o som, né? Ou seja, agora a gente meio que está cercando o corno inglês. A gente está dando um recheio aqui na região grave e ao mesmo tempo eu estou amenizando essa sonoridade mais áspera dela. E com isso eu crio um timbre novo. Olha ali. E aí você fica assim, pô, mas o que que tem? Você tá ouvindo o corno inglês, mas fica numa dúvida. E aí, o que que é o quê? Essa é a graça da orquestração. É isso, é assim que você estuda isso aqui, ó. É isso que você vai pegar em todos os livros de orquestração, você vai estudar. E a melhor forma de fazer isso é orquestrando, botando a mão na massa. Ou, se você for pegar músicas, vai trabalhar com composição, trabalha explorando a região de cada instrumento para que você, ó, comece a guardar isso na sua região, na sua memória auditiva, né? É isso, lembre-se, o universo é mental, olha, o todo tá aqui, ó, tá aqui, ó. Você só tem que agora ó, escrever, canetar. Não dá para ser preguiçoso, né? Esse tipo de recurso aqui você vai aprender no curso de técnicas de orquestração, né? Muita gente acha que a plataforma é só sobre o conceito, mas não, tem vários cursos aqui, né? Então você tem a parte de orquestração, instrumentos de sopro, onde eu separo por características, demonstro tudo isso aqui bonitinho, cara. Bonitinho. E você não precisa, mais uma vez, você não precisa saber o conceito, você não precisa saber a harmonia funcional, modal, nada para fazer orquestrar. Você só tem que compreender o básico, que é o timbre, a relação dos timbres. Saber a harmonia ajuda? Porra, é lógico que ajuda, cara. Mas se você souber o funcionamento da harmonia pela série harmônica, aí, meu amigo, acabou. Você faz tudo. Você faz tudo. Então, aqui, só para você ver, cursos que trabalham com o conceito: composição modal, o contraponto, que é a composição polifônica, harmonia e improvisação e técnicas de harmonização em bloco. Curso que você, com seu conhecimento, pode estudar livremente. Arranjo de base, não precisa de conceito para isso. Técnicas de condução harmônica, você também não precisa disso. Você só precisa saber que atrás de uma cifra há um acorde, que por trás do acorde você tem partes e dali você começa a conduzir essas partes. E depois, aqui você já aprende até uma orquestração mais básica, cordas e tudo mais, porque uma coisa vai linkando com a outra, né? E depois a técnicas de orquestração para você fazer exatamente esse tipo de coisa aqui. Isso aqui basicamente era tudo as aulas que eu dava na época que eu era um professor universitário, por isso que a plataforma é Universidade Michael Machado. É isso. Então, se você quer aprender orquestração, deseja, né, botar a mão na massa e ter um professor ali do lado, porque uma vez que você está com a sua assinatura em dia aqui, cara, eu estou aqui o tempo todo trabalhando para te auxiliar. Beleza? Então, nesse caso, a universidade vai estar de portas abertas para você. E um grande abraço e vejo você em sala de aula.